No coração verde do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, estendia-se uma modesta aldeia. Ali vivia um menino de 12 anos chamado Kai. Desde cedo, Kai corria livre entre palmeiras e imponentes castanheiras, aprendendo com os mais velhos os segredos da floresta. A cada manhã, o canto das araras vermelhas e o bramido distante dos jacarés no rio Xingu acompanhavam Kai enquanto ele se juntava aos irmãos e primos em torno da fogueira. O cheiro de lenha queimando misturava-se ao aroma do mingau de mandioca feito pela mãe. Moravam ali cerca de 100 de pessoas de diferentes etnias, unidas pela vida simples e pelo costume de acordar com o sol nas palafitas de palha. Crianças mais novas corriam e brincavam, enquanto os adultos preparavam redes de pesca para a pescaria. Homens traçavam desenhos no chão com fincamentos de flechas para as crianças imitarem, e mulheres tramavam cestas sob as palmeiras. O vento às vezes trazia o som distante de um berrante, sinal de visita de aldeões de outra tribo, misturado com o canto dos matis e dos pássaros. Era um lugar de paz, mas também de atenção constante à natureza ao redor. Os anciãos sabiam decifrar os sinais da floresta, a fumaça das fogueiras indicando chuva distante, o canto de pássaros anunciando tempestade, o encolher das galinhas precavendo a noite. Kai já aprendia desde cedo a reconhecer estrelas no céu noturno e como orientá-las em trilhas sob a luz das constelações. Kai ajudava a mãe na roça de mandioca e milho, aprendendo a plantar e colher as raízes e frutos nativos. Carregava cestos de pequi, tucumã e pequenos frutos silvestres pela floresta com orgulho, participando ativamente das refeições comunitárias. Sabia distinguir as folhas de cipó utilizadas nos remédios tradicionais contra picadas de cobra e febre alta. De vez em quando, acompanhava os irmãos nas caçadas. Corria silencioso atrás dos cães de caça quando saíam em busca de porcos do mato e veados. Em casa, participava das tarefas comuns. Cuidava de redes de pesca, ajudava a consertar as canoas de taquara e até fabricava pequenas flechas. Após o trabalho, brincava pelo pátio de barro da aldeia, imitando o canto das araras e pulando em troncos cortados. Durante essas brincadeiras, seu pequeno cachorro de caça marrom o seguia alegre, latindo de vez em quando Kai fingia ser um jacaré. De manhãs, enquanto a aldeia acordava, ele ouvia o canto das galinhas e das galinhas d'Angola, que ciscavam atrás das palafitas. A sua irmã mais nova, Ciraninha, corria atrás do cachorro em busca de flores para brincar, alegrando o menino. Kai ajudava no que podia, arrumando as redes e observando os mais velhos colocarem anzóis nos arames, sabendo que um dia seria responsável por isso também. Kai gostava de ouvir o pajé contar histórias sobre a onça pintada, uma presença poderosa e respeitada da floresta. Na aldeia, cada pintura corporal e cada canto cerimonial lembravam as manchas douradas da onça. Os mais velhos diziam que a onça era guardiã da mata, dona de uma sabedoria ancestral, e que deveríamos saudá-la em pensamento quando estivéssemos em seu território. Ele sonhava em se tornar um guerreiro valente, com olhos tão livres quanto os dos bugios que ele adorava imitar. Kai corria pela aldeia, pulando troncos cortados e imitando o canto dos pássaros. A floresta era parte de sua casa, e ele tratava cada planta e cada animal como velhos amigos. À noite, deitado em sua rede de algodão, guardava em seu peito o céu estrelado e repetia baixinho uma canção de coragem que aprendera com os guerreiros da aldeia, pedindo aos ancestrais força para crescer em harmonia com a natureza. Ele recordava cada canção ancestral das festas. Durante as danças circulares, com cipós entrelaçados, sentia o chão vibrar sob os tambores que embalavam os gritos de alegria. Kai sabia, sem saber como, que fazia parte daquela história viva, e em seus pensamentos de criança,
desejava mostrar um dia a mesma força. Numa tarde quente de setembro, Kai acompanhou seu pai Maíra a uma lagoa escondida mata adentro, para caçar capivaras e pescar curimatã. Maíra manobrava o barco de taquara com habilidade, enquanto Kai observava o reflexo das árvores na água cristalina. Quando chegaram à lagoa, Maíra amarrou o barco a um tronco largo e pegou seu arco de flechas. Em silêncio, afastou-se alguns metros para avistar capivaras. Kai permaneceu na margem, mexendo a água com os pés para espantar peixes e ajudar o pai. Sentia um orgulho novo por estar ali, ao lado dele. Ao seu redor, a mata era viva. O vento quente trazia o odor das flores de genipapo e pequizeiro. Araras azuis sobrevoavam tranquilas e jacarés cerravam os olhos à beira d'água. Em cada som, o chocalho das árvores, o chamado distante de um falcão, o farfalhar de folhas. Kai via um ensinamento do pai, paciência e respeito. Sua mão segurava firme a vara de pescar, pronta para qualquer movimento, enquanto aprendia a sentir cada sinal da floresta. Foi então que ele sentiu no ar um perfume adocicado. Um arbusto próximo liberava um aroma delicioso de goiabas bravas maduras. Curioso, deixou o barco com cuidado e se aproximou do arbusto florido. No caminho, um tatu-bola rolou entre as folhas secas, fazendo Kai rir com o susto do animalzinho. Pensou em colher aquela fruta ainda no pé, então ergueu-se na ponta dos pés para alcançar os frutos pendurados. Subiu no tronco caído até ele e colheu várias goiabas bravas maduras. Mastigou devagar uma delas, sentindo o suco doce escorrer pela boca e entregando-se por um instante ao prazer do fruto. A luz dourada da tarde filtrava-se entre as árvores, criando manchas brilhantes no chão coberto de folhas secas. Ele sorriu, satisfeito por ter um pedacinho da floresta na mão. Guardou algumas goiabas na pequena bolsa que carregava, não por receber permissão do pai, mas como se fossem oferendas silenciosas aos espíritos da mata. Kai continuou saboreando cada pedaço, enquanto o céu acabava de dourar o entardecer. De repente, um grito atravessou a mata. Era Maíra chamando por ele. Kai ficou em silêncio por um momento, ouvindo apenas o eco do chamado. Kai! Kai! Largou as goiabas e correu de volta o mais rápido que pôde, seguindo a voz do pai. Mas, ao chegar à margem do rio, não havia sinal de Maíra nem do barco. A canoa permanecia vazia, balançando preguiçosamente sobre a água tranquila. O sol continuava a descer, lançando reflexos dourados sobre as folhas. Kai chamou pelo pai, mas só escutou seu próprio nome repetido pelos pássaros. Pela primeira vez, percebeu que estava sozinho, completamente sozinho no meio da floresta. O coração disparou dentro do peito. Lágrimas queimaram seus olhos quando ele compreendeu a situação. O pai havia se afastado e não ouviu nem voltou para buscá-lo. Kai deixou-se cair de joelhos na margem, sentindo as folhas secas cravarem-se nas mãos trêmulas. Lembrou-se de atirar as últimas goiabas no mato, como um alimento para os bichos e talvez um sinal para quem voltasse pela trilha. A pequena corda de palha que usava no pescoço balançava no vento. Ele repetiu o nome do pai em um murmúrio aflito, sentindo o peso da noite cair junto da escuridão. Sentindo a umidade da tarde secar na pele, Kai lembrou das palavras de Maíra. Se ouvir o rugido de uma onça, fique quieto, neto. Não a encare e não corra. Somos hóspedes na casa dela. Respirou fundo e esforçou-se para manter a calma. Deu um nó na corda que levava na cintura. Sentando-se à beira de um pequeno igarapé de águas claras, observando seu próprio reflexo tremeluzente na água. Tirou o chapéu de palha que usava e abanou-se na brisa mansa para se refrescar. Precisava pensar. Se esperasse que Maíra o buscasse, deveria aguardar parado. Talvez o pai estivesse voltando pela mesma trilha. Ao seu redor, a mata era densa, mas acolhedora. Escutou o coachar distante de sapos e o tilintar de pequenos córregos escondidos.
Por um momento, fechou os olhos para ouvir melhor, ou talvez para conjurar coragem. Sabia que chorar ali não o ajudaria, mas imaginar o pai voltando pela trilha lhe dava alento. Cada gota de orvalho que escorria de uma folha úmida fazia-o estremecer, mas Kai enxugava-as sem fazer barulho. Tentou bater nos troncos com os pés algumas vezes, dando pequenos estalos, esperando talvez que seu pai o ouvisse. As árvores ao redor pareciam antigas sentinelas, mas ele lembrou que ali estava em casa, entre elas. Concentrou-se em respirar devagar e em manter as mãos firmes sobre os joelhos, conservando suas forças para o que viesse. Ele sabia que precisava ser paciente e corajoso. A noite caiu rápido e sem aviso. Sentado junto ao igarapé, Kai viu pela primeira vez a floresta à luz das estrelas. Sem a lua cheia, o céu era um teto escuro salpicado de pontos luminosos. Ele cobriu os ombros magros com sua manta improvisada e tentou dormir, mas acordava a cada barulho. Corujas em voo, o respirar irregular de morcegos no breu, o estalar de galhos ao chão. Lembrou do colo quente da mãe em casa e desejou estar ali. Cada sombra que cruzava ao longe lhe fazia estremecer, mas ele lembrava do que seu pai ensinara. Cada hora que passava, recordava-se de que seu pai o ensinara a ser corajoso. De olhos fechados, registrava o ritmo da própria respiração e deixou que o descanso o dominasse aos poucos. Em meio ao silêncio da noite, o zumbido distante de besouros acompanhou seus pensamentos. Ele abraçou os joelhos para proteger o corpo do frio, imaginando encontrar forças nas próprias memórias. Quando finalmente cedeu ao sono, teve um breve sonho em que corria entre os fogões da aldeia, onde sua mãe o chamava para casa. No segundo dia, Kai acordou cedo com os primeiros raios de sol entrando entre as folhas. Estava com fome e sede, mas felizmente havia caído em sono pesado por algumas horas. Tentou ficar de pé, mas um leve vertigem o fez sentar de novo. Olhou em volta. A mata era ainda imensa demais para seus olhos, mas lá no alto viu traços de fumaça no horizonte, provavelmente sinal de que a aldeia ainda o procurava. Decidiu que deveria seguir em direção àquele sinal. Recolheu os restos de goiaba no chão e comeu o que havia deixado. Tirou algumas folhas maceradas de erva cibreira de improviso, lembrando-se de seu poder refrescante. Sentiu que precisava se mover. Encostado num jurema alto, observou o sol elevar-se sobre o rio. De lá, seguiu em direção ao brilho da fumaça, mas não sabia ao certo por onde. Movendo-se cuidadosamente pelas margens e pedregulhos, contou cada passo em silêncio. Vendo que cada pequeno apoio e cada arbusto ele contornava de forma cuidadosa. Cada passo era um lembrete da força que o pai depositara nele, de que ele não podia desistir. Ele se encorajou a continuar, lembrando cada detalhe que o cercava. Em poucos minutos descobriu que água fresca o seguia. Achou uma nascente escondida e bebeu em goles, sentindo a sede aliviar pela primeira vez. Assim que a primeira luz penetrou entre as árvores, Kai achou outras frutas silvestres no chão. Algumas jabuticabas meio maduras e uns pés de araçá, e se alimentou daquilo para fortalecer-se. A cada gole de água, de poças rasas ou de riachos, ele agradecia à floresta por oferecer o que precisasse. Ele lembrou do conselho de sua avó: a floresta tem seus cantos e fortalece os corajosos. Inspirou fundo e continuou avançando, imaginando que cada passo o levava de volta para casa. As horas se passaram devagar. Kai aguardava o calor da tarde diminuir. Logo avistou o alto de uma jaqueira. Pulou sob sua copa para aliviar o calor do meio-dia. Ali se aninhou e observou uma sucuri deslizando sonolenta no rio, um grupo de macacos pregos saltando nas árvores próximas. O menino percebeu que agora até conseguia distinguir direções pela posição do sol. Talvez minha aldeia esteja logo adiante, pensou.
Tomou mais um gole de água e seguiu caminhando. Era cansativo. A cada passo sentia o corpo doer pelas picadas e arranhões. Mas o pensamento de estar perto de casa o mantinha focado. De repente, sem pressa, percebeu que caminhar resoluto o tornava parte da própria trilha. Notou que formigas carregavam folhas e tentou segui-las, imaginando que até elas sabiam aonde ir. Viu um tatu vermelho tentando cavar e entendeu que todos, pequenos ou grandes, procuravam abrigo. Cada sombra parecia cumprimentá-lo. Cada canto de ave parecia guiá-lo. Sentiu-se em comunhão com a selva. Apesar do sofrimento, carregava a fé. Ao entardecer do segundo dia, após horas de caminhada, Kai ouviu um ruído forte atrás dele. Parou abrupto e virou-se devagar. Entre as folhagens douradas pela luz do sol poente, surgiram duas manchas amarelas e negras. Uma onça pintada, magnífica e imponente, aparecia a poucos metros, deitada preguiçosamente num tronco tombado. O coração de Kai disparou, mas ele lembrou-se das palavras do pai e não gritou. Em vez disso, inspirou devagar e ficou imóvel, com os olhos fixos no chão, como se estivesse invisível. A onça farejou o ar e se levantou, contornando Kai em silêncio. A cada passo do felino, Kai sentia tremores internos, mas manteve-se quieto. Quando sentiu a pata maciça do animal tocar sua perna, segurou o fôlego, pronto para o pior. Mas algo inacreditável aconteceu. A onça passou delicadamente, quase como se confirmasse sua existência. E então retornou para a mata sem qualquer ataque. Kai deu um passo hesitante, depois outro mais firme. Sabia que não enfrentaria outro teste daquela noite. A cada passo seguinte, sentiu que parte do medo se desfazia de seu corpo e era substituído por uma confiança cautelosa. Olhou para o lugar onde a onça estivera. Marcas de patas na lama confirmavam o encontro. Sabia que, de algum modo, conquistara a confiança daquela grande criatura. Ainda na clareira, deixou escapar um suspiro de alívio, agradecendo secretamente a floresta. Logo depois, uma chuva fina começou a cair. Kai achou melhor se mover, antes que o temporal aumentasse. Confiando no instinto, voltou a caminhar pela trilha molhada, pisando com cuidado nas folhas escorregadias. Cada passo era demorado, mas ele avançava. O corpo dolorido doía a cada galho que se prendia, mas o espírito estava mais forte. Ele havia enfrentado algo terrível e saíra vivo. Na sua mente, a floresta deixava de ser inimiga, para se tornar parceira. Na manhã seguinte, Kai acordou renovado, pelo breve repouso, como se seu próprio corpo tivesse sido aquecido pelo calor do sol da aurora. A chuva havia parado e o orvalho começava a secar no chão. Antes de partir, ergueu o olhar para o céu límpido, viu poucas estrelas ainda presentes no alvorecer e agradeceu silenciosamente. Então tomou suas forças, apanhou a pequena trouxa de pequi e seguir adiante sem pressa, ouvindo a floresta despertar a sua passagem. Enquanto Kai lutava para sobreviver, a aldeia vivia horas de angústia. De dia, homens varreram a mata em busca de algum sinal, e à noite, o som de tambores e de lanças batendo nas árvores multiplicava-se em esperança. Cada madrugada e cada tarde, seu nome era chamado em coro: Kai, Kai! O pajé Rainen entoava rezas sob o luar, suplicando aos espíritos da selva. No terceiro dia, Pinung, o cão farejador, farejou um pedaço da bolsa de couro de Kai, presa a um espinho. Imediatamente, os buscadores o seguiram até encontrarem o menino. Kai estava sentado sob um ipê branco florido, tão magro que os cotovelos sobressaíam. Ao reconhecer o pai, murmurou com fraqueza: Pai! Maíra caiu de joelhos ao seu lado, lágrimas correndo pelo rosto em silêncio de alívio. O reencontro foi comovente, mas sóbrio, como se todos ali
sentissem que a floresta havia lhes dado um sinal. Sem perder tempo, levantaram Kai com cuidado e o levaram a bordo de uma canoa veloz para a aldeia mais próxima. Ainda na canoa, o menino ouviu as vozes emocionadas da família. As garças brancas sobrevoavam acima e o sol nascente aqueceu seu rosto cansado, como um abraço caloroso. Ninguém na canoa falava muito. Era como se a mata inteira estivesse ali, em gratidão, protegendo-o no retorno. Ao chegar ao posto de saúde, enfermeiros examinaram cada arranhão e picada. Amanheceu o quarto dia, com Kai deitado sob lençóis brancos de hospital. Médicos deram soro para sua desidratação, trataram as picadas de insetos e deram-lhe chá de ervas para acalmar o estômago. Aos poucos, ele abriu os olhos para um sorriso da mãe sentada ao seu lado, que lhe acariciava a mão. Leve como nuvem, sentiu-se protegido. Em poucos dias, Kai recuperou totalmente a saúde. Com comida caseira e descanso, o menino voltou a ser a criança brincalhona de sempre. Enquanto isso, contava detalhes de seu encontro com a onça aos mais velhos, que sorriam entre lágrimas. Ele repetia a todos que aprendera a ouvir o silêncio da mata e que ela o havia poupado por seu respeito. Cada pessoa que ouvia sua história absorvia os ensinamentos de coragem, respeito e humildade diante da natureza. Quando Kai finalmente retornou à aldeia, dias depois, foi recebido como um herói contido. Fogões improvisados assavam peixe na praia, mas o sorriso de cada aldeão dizia mais do que gritos de festa. Ao anoitecer, o cacique Calaba traçou um risco de urucum no ombro do menino e começou a conversa em tom sereno. A floresta testou o nosso menino, disse Calaba, apontando para as marcas de urucum. A onça veio e deixou-o ir. O que devemos aprender com isso? Houve um silêncio profundo. A lua cheia brilhava alta entre as copas das árvores. Que nunca devemos duvidar, falou então uma mulher anciã, acariciando o ombro de Kai. Da grande força da mata. A onça não o feriu porque lhe mostrou respeito. Caminhar na floresta exige cuidado e humildade, e nosso menino entendeu isso. Kai, ainda tímido, agradeceu baixinho. Contou que permaneceu quieto ao ver a onça e sentiu o silêncio protetor da floresta. Cada pessoa ali presente absorveu aquela lição de coragem e respeito. Nas noites que seguiram, ele sabia que poderia ouvir o brado distante da onça pintada em seus sonhos, e sorria, sabendo que havia se tornado parte daquela família da mata. O menino sabia que enquanto visse o sol iluminar as palafitas e ouvisse o barulho do rio, poderia seguir sua vida sem medo. A história do menino do Xingu e da onça se espalhou por toda a aldeia e além dela. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. E ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Nos vemos em breve.